Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então a criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não andava conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos assentando e cantando o refrão do salmo. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Cante isso, força. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mais uma vez eu quero pedir que o pessoal de Caruaru levante a mão, por gentileza. Quem veio de Caruaru? Ah, sim. Tem mais alguma outra caravana que talvez o padre não citou? Piauí. Ai, que lugar do Piauí? Campo Maior. Que legal, Deus abençoe. Ó, chegou um novo participante da caravana aí, ó. Esse cachorrinho, ele sempre gosta de vir na minha missa, gente. Eu acho que ele é católico e é carismático ainda. Eu tenho a desconfiança de que quando eu estou falando, ele fala, ele está ouvindo, ó. Não é? Que bom ter vocês de tantos lugares que vieram aqui, de tantas outras lugares, né? Deus abençoe. Gente, então vamos lá. Nós estamos hoje, dia 26 de setembro, na 26ª semana do tempo comum. E eu vou ser sincero, tem muita gente, sobretudo quando você faz uma análise bem coerente, você vê muita gente usando a Bíblia, né, para falar de muita prosperidade, muita bonança, muita riqueza financeira. Claro que Deus é um Deus que nos abençoa e que quer que nós progridamos em várias áreas da vida, né? Tanto que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Vida que progride, que cresce. Mas é interessante que você vê muita gente falando do Deus de promessa, do Deus de bênção, do Deus de milagre, mas quase ninguém pregando sobre Jó. A leitura de hoje fala da história de Jó, né? Você já viu? Muitos pastores poderosos aí falando de Jó. É difícil, você não vê, né? Por quê? Porque Jó, eu gosto demais desse livro, e eu gosto demais de perceber que a Bíblia é um livro sensato, né? A Bíblia apresenta todos os dramas humanos. Na Bíblia você vê, nos Salmos, por exemplo, você vê pessoas que estavam enfrentando depressão, né? Tem salmos assim que você lê que dá vontade de chorar, né? Com dó do cara que estava rezando, né? Minha alma está no abismo, né? Todos me abandonaram, os parentes e amigos me deixaram. Por quê? Porque a Bíblia, ela não esconde os problemas humanos. Ela mostra pessoas com depressão, ela mostra pessoas ansiosas, pessoas que perderam pessoas, como Jesus, o próprio Jesus chorando pela morte do seu amigo Lázaro, não é? Os mártires que morreram por causa do Evangelho. E a gente tem que tomar cuidado, filho, filha, você aqui, você em casa, para a gente não pintar no quadro da nossa compreensão, da nossa cognição, um Jesus, um Evangelho muito açucarado, né? Hoje em dia as pessoas falam assim: Deus é só amor, é só paz, é tudo bonitinho, né? Você percebeu? É só amor. Aí eu pergunto, nesse amor não tem verdade? Não tem
princípio, não tem justiça. Porque muitas pessoas usam a desculpa de que Deus é amor para fazer o que quer, para transgredir a lei de Deus, para desobedecer a palavra. É claro que Deus é amor, né, gente? O padre está brincando, né? Tem um padre que imita uma outra pessoa que fala assim, né? Um personagem aí da TV, que fica falando, é tão bonitinho, tudo tão lindinho. Só que, olha, eu digo para você, a vida não é bonitinha e lindinha. A vida é a vida. E existem momentos difíceis. Se a gente forma as pessoas para serem sempre do bonitinho, lindinho, Deus é amor, mas também no amor existe a justiça, no amor existe a verdade. Em nome da compreensão de que Deus é amor, eu não posso desobedecer a lei de Deus, porque tudo bem, tem gente que quer que obrigue que os padres falem, quer obrigar que os padres falem que tudo está certo e que Deus é amor. Só que quando você morrer, você vai ver que não é assim. Porque Deus já se fez carne em Jesus para mostrar como que é a verdade, o que é a verdade e como que deve ser a nossa vida aqui e como que será a nossa vida após a morte. Cabe a nós aceitarmos ou não, crermos ou não. Então, como eu disse, às vezes a gente vai pregando um evangelho muito açucarado, um Jesus muito amor, muito legalzinho, né? Como eles dizem nos Estados Unidos, um buddy Christ, o Cristo que é sempre o camarada, né? Mas veja só o que a leitura está dizendo hoje. Jó, que foi peneirado por Satanás. Jó tinha uma vida muito estável. Quem aqui já ouviu a história de Jó? Levanta a mão para ver se eu estou chovendo no molhado ou não. Que bom, algumas pessoas, mas várias ainda não ouviram, não é? Tem algumas crianças também mais jovens que eu percebi que não ouviram. Não tem problema, o padre fala um pouquinho. Jó é um personagem bíblico. Esse livro dele é um livro antigo, de aproximadamente 650 anos antes de Cristo, e foi feito no estilo de uma novela antiga hebraica, né? Era um estilo literário. E Jó era um homem que tinha uma vida muito estável, ele tinha muitos filhos, ele tinha abundância de bens, de camelos, de rebanhos, tudo que alguém poderia ter naquela época. E para o judeu, ter muitos filhos era um sinal de muita bênção de Deus, né? Alguns tinham 10, outros tinham 8. Então, de repente, em um dia, gente, Jó enfrentou uma grande provação. Ele perdeu seus bens, os seus filhos morreram, vieram os caldeus, né, que era o povo da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, que era uma nação muito forte, né, que depois teve como rei o Nabucodonosor, né, um rei que a Bíblia cita muito. Roubou, esse povo caldeu roubou seus camelos. Naquela época camelo era um grande bem, hoje é carro, naquela época eram os camelos, né? E ele ficou sem nada. E o que Satanás, o que o diabo disse para Deus? Olha, esse Jó, ele está sendo muito bem, está vivendo muito bem, está te louvando, porque o Senhor ergueu um muro de proteção do lado dele. Então ele não tem nenhum problema. Então para ele é muito fácil te obedecer assim, não é? E o inimigo foi para tentar Jó. É claro, existem expressões metafóricas ali, nos livros do Antigo Testamento, a gente não leva tudo ao pé da letra, né? Existem umas expressões que são metáforas, são construções literárias, mas o sentido é esse mesmo. Que o justo também enfrenta provações. Jó perdeu tudo. E todo mundo achava que ele ia amaldiçoar a Deus e morrer. Porque na época, na compreensão da época, quando você amaldiçoava a Deus, você morria, né? Automaticamente. E o que Jó fez? No auge do seu sofrimento, no auge da sua dor, Jó disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá. Se Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que fé madura, gente. Olha que fé forte. E eu digo para você, por que a gente não pode ficar com esse discurso desse Jesusinho bonitinho, amorosinho, né? Deus nunca vai te deixar sofrer. Porque a vida não é assim. E se nós infantilizamos as pessoas com um discurso assim, quando a pessoa estiver passando uma crise ou quando alguém ficar doente na família dela, ela abandona a igreja, se revolta contra Deus e vira ateia ou ateu. Ou à toa.
Por quê? Porque a gente vende a ideia de um Deus que vai tirar você da vida, que não vai ter problema nenhum. Gente, problema todo mundo tem. A diferença é que quem está com Deus tem muito mais recurso, muito mais sabedoria, muito mais força para aprender com os problemas e para superar os problemas. E o sofrimento de Jó, ele não tinha uma explicação, um nexo causal, né? Não era uma questão de causa e efeito, porque naquela época existia uma crença que era chamada teologia da retribuição. Eles achavam, até na época de Jesus, que quando alguém ficava doente, presta atenção, era porque essa pessoa tinha pecado, ou alguém na sua família tinha cometido um grande pecado, e Deus estava castigando essa pessoa por causa do pecado dela ou de outra pessoa. Mas esse livro de Jó vem desmentir essa teoria. Existem sofrimentos que independem da gente. Existem sofrimentos que nos visitam sem a gente pedir, sem a gente buscar. Alguns são consequência das escolhas pobres que a gente faz, escolhas irrefletidas, claro, mas todo mundo enfrenta o sofrimento. Todo mundo enfrenta a provação. E você sabe que Santo Afonso Maria de Ligório dizia, presta atenção, a sabedoria do doutor da igreja, do santo, que nós precisamos das provações para entrar no céu, que nós precisamos das provações para amadurecer, que nós precisamos da provação para nos tornarmos pessoas melhores. O que é uma pessoa mimada? Você conhece alguma pessoa mimada? Aquela pessoa estragada assim? Eu conheço, eu não vou falar o nome, que talvez está assistindo, né? Mas tem a pessoa com 35 anos e a mãe trata, 40 anos e a mãe trata igual o bebezinho. Ai, você tomou o leitinho? Ainda bem que a minha mãe não é assim, graças a Deus. Obrigado, mãe, porque eu já não daria conta, não. Sou homem, mãe, deixa crescer, né? Ai, o leitinho do bebê, né? Imaginei eu com o pezinho 46, assim, a minha mãe falando, ô bebê, né? 1,95 m. Não dá, né? Mas a pessoa mimada, o que é a pessoa mimada? É a pessoa que não sofreu. É a pessoa que às vezes o pai e a mãe nunca deixaram sofrer. Não é, deixaram sofrer. Não é que o pai e a mãe têm que querer que o filho sofra. Não. Claro, se você puder defender, mas quando você defende demais, você estraga. Você mima. Quem ama não mima, quem mima estraga. Sabe? Existem momentos nos quais você vai ter que defender o seu filho, mas existem momentos nos quais você vai ter que deixar o seu filho se virar. Eu já contei isso aqui e repito. Eu me recordo quando eu era adolescente, jovenzinho lá no Paraná, ainda antes de pensar em ser padre, de vir para Canção Nova, eu trabalhei numa época numa empresa multinacional, e quando eu comecei uma empresa de elevadores, o trabalho era muito pesado, era bem pesado, sabe? E claro, né, eu era um jovenzinho, já tinha esse tamanho todo, comia igual uma lima nova, como diz lá em Minas, né? E fui trabalhar, e depois de 6 meses trabalhando, sabe quando o trabalho era pesado? Eu cheguei na minha mãe, né, falando assim, ai mãe, tá pesado, né? Acho que não vai dar certo isso aí, não é para mim, tem que acordar muito cedo. E minha mãe falou, e eu crente que a minha mãe ia falar, não, você tá certo, bebê, né? Vem cá que a mamãe vai fazer o leitinho para você. Sabe o que ela falou? Não, você vai continuar. Você vai continuar. Depois desse momento difícil, você vai conseguir uma posição melhor na empresa. É uma empresa grande, é uma multinacional. Continua. Eu tenho certeza que doeu mais na minha mãe falar isso do que em mim. Tenho certeza que não era isso que ela queria falar. Porque não é o instinto materno. Esse não é o instinto materno. Mas ela teve na sua simplicidade a percepção de que se eu aliviar para o meu filho agora, eu vou formar um banana, como um monte que tem aí nas casas por aí. O que tem de mulher que diz para mim, padre, eu casei com um filho. O homem não troca a lâmpada. Né? Por que vocês estão rindo? Eu não entendi. Quantos filhos você tem? 3? Não, na verdade 4, padre. O marido também. Né? Uma mulher me falou na frente dele. Aí eu mudei de assunto. Falei, você viu o jogo do Corinthians ontem? Tal, né? Eu mudei de assunto, né? Falei, não tem nada a ver com esse rolo. Mas às vezes casa com banana. E eu digo para você, mãe, com todo respeito, tá? Do jeito como você educa o seu filho, quem sou eu. Mas o jeito como uma mãe educa um filho. Eu escrevi isso até no meu livro, meu último livro, aliás, o penúltimo, que eu estou lançando um novo, meu 7º livro, que é Curar e Restaurar o Masculino. Eu escrevi sobre o impacto da educação da mãe, da figura feminina, na construção da personalidade do homem, do filho, do menino, do futuro esposo.
Quantos esposos que são uns banana, me perdoe. Não aqui nessa igreja, claro. Eu digo assim, em outros lugares, né? Aqui os cabras, aqui, olha só, uns até estufaram o peito assim, olhando para mim. Aqui tem coragem, padre. Eu falei, sei não, hein? Mas enfim, quantos homens banana que não tem por aí, porque a mãe não deixa crescer. Às vezes, tadinha, a mãe está carente, está vivendo um processo difícil com o marido. Mas ela tem que ter essa sabedoria para entender que o filho não tem culpa do processo dela com o marido, que o filho não é confidente dela, né? Vai buscar um padre, vai buscar um terapeuta. Às vezes a criança e a mãe jogando na cabeça do menino as coisas que... Ai, que eu estou sofrendo. Está sofrendo, mas tenha maturidade. Ele é uma criança. Você está formando um futuro esposo. Se você está sofrendo com seu marido, você quer que o seu filho seja alguém que faça uma mulher sofrer como seu marido está fazendo? Você? Então é preciso ter essa sabedoria de não poupar demais. Porque você vê, Deus deixou de amar Jó? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Deus deixou de amar Jesus na cruz? Tem um filme tão bonito que eu achei que foi o que melhor descreveu o papel do pai, o lugar do pai, de Deus Pai na crucifixão. Nesse filme, uma pessoa que teve a oportunidade de se encontrar com Deus, que estava muito revoltada, essa pessoa, porque tinha perdido um filho de maneira trágica, né? Disse para Deus, quando encontrou Deus: você me abandonou e abandonou meu filho, igual você abandonou o seu na cruz. Aí Deus mostrou o pulso para essa pessoa, né? E no pulso de Deus Pai, que não era Jesus, claro, tinha também a marca dos pregos. E o pai disse: eu não abandonei, eu estava lá com ele. Olha aqui nas minhas mãos o meu pulso, a marca do prego. Olha aqui no meu lado a marca da lança. Deus mostrou para dizer que Deus não abandona. Mas Deus não vai nos poupar de certas coisas. Por quê? Porque Ele não quer nos dar um prazer momentâneo, Ele quer nos dar o céu. E para ir para o céu, está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, nós precisaremos enfrentar alguns sofrimentos. Eu digo para você, nem todo sofrimento vem para te destruir, pelo contrário, vem para te ensinar. Você conhece um professor melhor que o sofrimento? Sinceramente, eu não conheço. Se você souber aprender com o sofrimento, ele vai ser o seu melhor pedagogo. Se você enfrenta o sofrimento, óbvio, com fé, com sabedoria, ele vai ser o seu melhor professor. Aquele sofrimento da alma, São João da Cruz falava, gente, é tão interessante, eu estou lendo o livro de São João da Cruz, ele falando da noite escura da alma, né? Da noite escura dos sentidos, das purificações ativas e passivas. Ou seja, para nós vermos a Deus, nós precisamos nos purificar, dizia São João da Cruz, para nós chegarmos à dimensão da via unitiva, né? Termos a nossa alma totalmente unida a Deus aqui e podermos entrar no céu. Nós temos que nos purificar das maldades, dos pecados enraizados em nós, dos vícios capitais. E dizia São João que as purificações ativas, elas são importantes. O que é uma purificação ativa? É um jejum que você faz, é uma penitência, é rezar o rosário de madrugada, é buscar confissão, é buscar indulgência. Ela é importante. Mas, dizia São João, existem áreas da alma da gente nas quais o pecado, as más tendências, os vícios estão tão enraizados. Os pecados capitais, o orgulho, a avareza, a preguiça, a sensualidade, que é preciso que nós sejamos submetidos, presta atenção, a uma purificação passiva, não ativa. Não somos nós que buscamos, mas é Deus que permite. Uma purificação passiva através de um sofrimento, que é a noite escura dos sentidos, que vem purificar os nossos sentidos, ensinava São João da Cruz, ou a noite escura do espírito, que é um sofrimento que purifica a nossa alma, dos vícios enraizados na nossa alma. Todos nós temos os nossos sofrimentos. E São João Paulo II, na maravilhosa encíclica Salvifici Dolores, sobre o sentido cristão do sofrimento humano, ele disse que muitos santos ficaram a dever ao seu sofrimento toda a santidade, a conversão, as obras que eles fizeram. Não despreze o seu sofrimento. Enfrente-o com fé e oferte-o pela salvação da sua família, pela sua salvação. Não ache que o sofrimento é uma punição. Aonde a salvação do mundo começou, gente? Aonde? O que é aquilo ali para o qual o padre está apontando? Como é que chama? Cruz. Então, eu não sei qual é a sua cruz hoje.
Talvez é uma depressão que você está enfrentando. E como é difícil, né? Parece que ninguém nos entende quando a gente está enfrentando uma depressão. É uma desmotivação diante da vida, é um desânimo. Talvez é a ansiedade, o transtorno de ansiedade, o pânico. Talvez é que eu estou vendo aqui uns jovenzinhos tão bonitos, os adolescentes, né? Quantos adolescentes sofrendo com depressão, com ansiedade? Adolescentes que não gostam da própria aparência, não gostam do próprio cabelo, se sentem desencaixados. Não faz essa cara não, adulto, que você já foi adolescente também, você sabe. A gente se sente muito carente na adolescência, né? Porque a gente não encontrou nosso lugar no mundo ainda, não é verdade? A gente hoje, eu já sou um padre, eu tenho 40 anos, você é casado, casada, talvez um avô, uma avó, um profissional bem-sucedido, ou uma mãe que já criou seus filhos, uma avó que já criou seus filhos, um avô. Mas eles não. Então às vezes eles ficam tão perdidos, muitos querem morrer, muitos tentam suicídio. É sofrimento, é a aprovação deles de se encontrarem na vida. E existe a aprovação, eu falei do adolescente que está se descobrindo, mas existe a aprovação do envelhecimento, né? É prazeroso você envelhecer? Não é prazeroso para as suas concepções de vida, a sabedoria, as sínteses que você faz de tudo, mas o seu físico sente. Você não tem a energia que você tinha. A digestão, eu tenho um amigo que esse tempo atrás, ele foi em casa, né? Eu falei, você quer jantar? Ele falou, não, padre, velho não janta, digestão não acontece. Eu falei, que isso, rapaz? Ele falando, né? Só um lanchinho, senão eu não consigo dormir. Eu falei, é. Ele brincou, falou, não, padre, eu estou falando sério. Eu brinquei com o senhor, mas é sério. Depois de um tempo eu preciso comer menos, porque senão a digestão não acontece. Esse era o problema dele. Tem pessoas com envelhecimento, tem outros, né? Mas é uma provação. Você vê que a sua energia está diminuindo, né? Aí o pessoal, aí já vai o neto falando, põe o velho no sol, tira o velho do sol, dá o remédio do velho, né? É assim. Mas são as provações. A aprovação do envelhecer, a aprovação do adolescente, a aprovação do jovem. Eu fico sinceramente com dó, mas eu, se fosse pai, não mimaria, como eu falei da minha mãe, que falou para mim, continua lá na empresa, né? Concluindo aquela história, foi pesado trabalhar lá, mas eu digo para você, muito da têmpera que eu tenho hoje como padre, da força, do vigor, veio dessa época. Porque lá naquele serviço pesado, Deus estava me formando para ser padre. Para ser o padre que eu preciso ser hoje. Então se a minha mãe não tivesse tido a sabedoria de dizer, continua, talvez eu não tinha nem chegado a ser padre. Por quê? Porque para você chegar a ser padre, são quase 9, 10 anos de estudo, de provação, de espera, de luta. Um fracote ia conseguir, alguém que desiste, não é fracote, mas alguém que não tem o mínimo de perseverança, ia perseverar e chegar ao sacerdócio, talvez não chegaria. Então, minha mãe permitiu aquilo, como Deus muitas vezes permite certos sofrimentos na nossa vida. Não para nos punir, mas porque nos ama. Você pode pensar na sua aprovação. Eu falei do adolescente, estava falando dos jovens, né? Eu fico com dó às vezes dos jovens, porque o guri tem 18 anos, às vezes 19, às vezes 17, e ele é obrigado a fazer um curso, a fazer um vestibular que tem 30 vagas para 1000 candidatos, e aquele curso vai definir boa parte do seu futuro, né? É claro, você que é pai e mãe tem que cobrar mesmo, não deixa a molecada faceira não, né? Cobra, chega junto, mas ao mesmo tempo também entenda, não é fácil. O tanto de opção, ele pode fazer 500 faculdades diferentes, mas ele tem que escolher uma. E ele tem que entrar, não é? É uma pressão. Todos nós temos aprovação de Estado, né? Eu, como padre, tenho provações específicas do meu ministério. O Rubens e a Tânia têm provações do seu matrimônio, da sua família, né? Tem gente que acha, uma pessoa me falou, padre, queria tanto, eu acho que eu devia ter sido padre, um cara casado, né? Tanta coisa, barulho na minha cabeça, é filha, é esposa. Eu falei, você se engana, né? Perguntaram para mim se eu sofro de solidão, eu falei que eu sofro de multidão, né? Onde vai aquele barulho, aquela confusão, é gente, padre, uma benção. Eu falo, meu Deus, me deixa quieto, né? Mas é assim, cada um tem a sua provação de estado, né? Você no seu casamento vai ter provações. Quem não casou e está solteiro, tem provações. O jovem tem provações, o adulto tem provações, o idoso tem provações, o sacerdote tem provações. Mas nós precisamos enfrentar nossas provações com fé, com sabedoria, com oração e como Jó enfrentou as dele, com louvor. Jó entendeu o que estava acontecendo, gente? De primeira? Claro que não.
Nossa Senhora entendeu o que estava acontecendo quando Jesus foi preso e crucificado? Claro que não. Frei Inácio Larrañaga, no seu livro O Silêncio de Maria, explica como o silêncio de Maria aos pés da cruz não foi um silêncio de omissão, mas foi um silêncio de alguém que não entende o que está acontecendo. Por que estão matando meu filho? O que ele fez de errado? Ele é santo, ele só fez o bem. Mas era o silêncio de alguém que simplesmente confia, sem entender, se derrama e diz: Pai, eu não entendo por quê, mas se o Senhor permitiu, eu digo que eu confio, eu estou nas suas mãos. O Senhor é Deus. E daquilo que parecia a maior desgraça do mundo, desculpa a palavra, Deus fez surgir a salvação de todo o gênero humano, com Jesus morrendo na cruz e ressuscitando. Então, filho, filha, não desanime diante das suas provações, você aqui, você em casa. Não desanime. Essa provação, como dizia Santo Afonso também, ela te purifica dos apegos às criaturas, né, dizia Santo Afonso. É a linguagem dele do século XVI, para dizer que nos purifica de tudo aquilo que nos prende à terra. E saiba que, como a minha mãe naquela vez, às vezes Deus vai permitir que você enfrente coisas que são difíceis. Perder alguém, estar em dívida, não conseguir realizar aquilo que a gente esperava, né? E eu digo para você, eu queria que as pessoas pudessem ser padre por uma semana, sabe? Eu falo assim, ó, se antes de você casar, você pudesse ser padre por uma semana para ouvir os casais. Ia te ajudar tanto, né? Como eu costumo brincar, a gente que é padre, às vezes chega uma pessoa ali dos seus 40 anos chorando, porque o filho está dando problema, porque o marido dá problema, porque a família é pesada. Depois sai essa, vem outra de 40 anos chorando, porque não tem marido, porque não tem filho, porque não tem casa. Fala, uma chora porque tem, outra chora porque não tem, né? Quem está dentro quer entrar, quem está fora quer sair. Eu falei, Jesus, ajuda a gente, padre, para entender esse povo, né? Porque está difícil, não é? Mas todo mundo tem a sua aprovação. Você que tem filho, criança dá trabalho. Ah, esse menino tem muita energia. Louva a Deus. Se não tiver energia, tem algum problema, não é? Então, não desanime diante das suas provações. Primeira coisa, toda provação passa. Ela vai passar. Nós não vimos o desfecho hoje, na leitura de hoje da história de Jó, mas nós vamos ver ao longo dessas semanas na missa. E você vai ver que o desfecho da história de Jó foi fantástico. E ele teve 7 vezes mais do que ele tinha. A provação passa. Padre, mas está demorando. Confia. Vai passar em nome de Jesus. E você vai sair dessa provação mais forte do que antes. Você vai sair dessa provação mais amigo de Jesus. Você vai sair dessa provação mais parecido com a Virgem Maria e com Jesus Cristo. E quer saber de uma coisa? Você vai sair dessa provação até mais bonito. Porque quando você deixa Deus trabalhar na sua alma, Ele traz uma beleza que vem de dentro, que encanta as pessoas. Sabe? É uma beleza que é aquele brilho do Espírito Santo na alma. Deixa Deus trabalhar, Ele sabe o que está fazendo. Quando você está na forma, quando Ele está te moldando, você acha que Ele está te quebrando, né? Que nem quando o artista pega uma pedra com a marreta e começa a dar marretada. Acho que a pedra deve olhar para ele. Pedra não olha, né? Eu estou usando uma metáfora. E falar, meu Deus, esse homem vai me matar. Está arrancando lasca. De repente, a hora que o artista mostra, olha aquela imagem da Pietà, réplica da que Michelangelo fez, né? A hora que o artista mostra para a pedra, aquela pedra sem vida, sem nada, a beleza de uma obra de arte dela, a pedra deve pensar, meu Deus, eu não sabia que eu podia ser tanto. Eu não sabia que eu podia ir tão longe, eu não sabia que eu podia ser tão bonita. É isso que Deus faz com você. Está doendo, mas o artista está trabalhando, confia. Deixa Deus fazer, não perde a fé, não tira os olhos de Jesus. Ele sabe o que está fazendo, Ele ama você e sua família. Ele tem o melhor para você. Na sua aprovação é o momento que Deus mais te ama e mais trabalha na sua alma. Amém? Vamos ficar em pé? Aprendendo hoje com o nosso amigo Jó, né? Que enfrentou muitas batalhas, mas superou. Nós vamos superar também. Vamos cantar junto com o Rubens e com a Tânia, que prepararam uma canção linda para nós, e vamos rezar um pouquinho, entregando a Deus o nosso coração. Se você quiser e puder, levanta os seus braços um momentinho. Eu peço porque isso ajuda a gente a rezar, sobretudo depois do almoço assim, à tarde, né? Levanta o seu braço nesse frio, se dispõe a cantar, a rezar, isso ajuda demais a gente. Vamos cantar junto com o Rubens e com a Tânia. Vamos clamar ao Espírito Santo, porque é Ele que cria e recria todas as coisas. Ele quer nos dar essa fortaleza, Ele quer dar essa têmpera que nós precisamos. Reza comigo dizendo, vem Espírito Santo.
Vem, Espírito Santo. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua graça. Vem me visitar Vem me visitar. nesta santa missa. Nesta santa Eu me missa. abro à tua graça. Eu me abro à tua graça. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Fica comigo, Fica comigo. hóspede da minha alma. Hóspede da minha alma. Vem, Espírito de Deus. Vem sobre nós, cante. Vem, vem sobre nós. Reaquece os corações. Reaquece os corações. Em ti, cante, solta a voz. Em ti. Vem com poder. Vem com poder. Curar as nossas vidas. Mudar a nossa vida. Braços erguidos, vem Espírito. Vem, Espírito de Deus. Vem sobre nós. Vem, vem sobre nós. Reaquece os corações. Reaquece os corações. Em ti, Em ti. vem com poder. Vem com poder. Curar as nossas vidas. Mudar as nossas vidas. Braços erguidos. Vem Espírito. Vem, Espírito. Vem sobre nós. Vem, vem sobre nós. Vem Espírito. Espírito. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Com seus braços erguidos, eu quero convidar você agora a pedir o Espírito Santo sobre a sua mente, que venha iluminar a sua mente, que venha te dar sabedoria para enfrentar as provações. Filho, filha, vai soltando a sua voz, vai pedindo: vem Espírito Santo sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos. Vai pedindo, filho, com as suas palavras. Filha, vem Espírito Santo retirar toda a fraqueza da minha mente. Venha retirar todo o desânimo, todos os maus pensamentos. Vem Espírito Santo, ilumina meus pensamentos, as minhas escolhas. Me dá a tua sabedoria, Espírito Santo, para que eu não pare, para que eu não me revolte, para que eu reaja como Jó. Vem Espírito Santo, me batiza. Batiza cada um de nós que aqui estamos, quem está em casa. Nos dá compreensão do que ouvimos. Vem sobre as nossas emoções, Espírito Santo. Muitas vezes confusas, muitas vezes presas a feridas do passado, a desânimos, a angústias. Muitas vezes, Espírito Santo, fomos acostumados a sermos mimados, a crermos num Deus que só é amor, mas um amor sem verdade, sem justiça. Criamos um Jesus açucarado, que não é o Jesus da Bíblia, que não é o Jesus da cruz. Vem Espírito Santo e nos faz amadurecer, que nós enfrentemos a vida como ela é, com as provações, com as durezas, sem criar um mundo encantado. Na vida existem provações, na vida existem dificuldades, na vida existem perdas, mas Espírito Santo, nós queremos enfrentar de cabeça erguida. Nós não queremos ser mimados. Vem nos batizar, vem nos encher, Espírito Santo. Vem iluminar as nossas mentes, para que façamos escolhas inteligentes. Vem Espírito de Deus sobre nós, vem nos curar e batizar. Vem, Espírito. Vem sobre nós. Solta a voz, canta isso. Vem Espírito. Vem nos dar fortaleza, Espírito Santo, para enfrentarmos as provações. Que nós não sejamos mimados, Espírito Santo. Dá-nos a têmpera dos mártires. Dá-nos a virtude cardeal da temperança, Espírito Santo, que nos ajuda a enfrentar as dificuldades que precisamos enfrentar.
Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Uma salva de palmas à Sagrada Família. Modelo de família para nós. Eles enfrentaram muitas provações. Vocês imaginam a fuga para o Egito, tantas coisas, mas foram bem-sucedidos em tudo por causa da fé e da obediência a Deus. São modelo para nós.